8 do desafio do blog do Edu, mandado de injunção. Então vamos lá. Primeira coisa sobre o mandado de injunção é que o STF ele decidiu que, via mandado de injunção, direito de greves dos servidores públicos, aí você aplica por analogia as leis que regulamentam a greve na iniciativa privada. Essa é a primeira coisa que eu lembro sobre o direito de greve, que ele não é uma norma de eficácia limitada, ele é uma norma de eficácia contida. Então, ele pode ter uma lei regulamentadora, mas ele pode ser exercido desde logo. Então, vamos lá. CRFB. O artigo 5º, inciso LXXI, diz que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, é sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, não é para qualquer ausência de norma regulamentadora, porque senão vai se confundir com a ADO, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, que só tem legitimidade para ajuizar os legitimados do artigo 103. A origem do Instituto, a maioria das pessoas disseram que tem alguma inspiração num instituto dos Estados Unidos, que é o Right of Injunction, porém, a maioria das pessoas diz que não encontra similitude, é uma criação brasileira. O mandado de injunção, ele é um processo no qual é discutido um direito subjetivo. A finalidade é viabilizar o exercício do direito concretamente, né? Há, portanto, um controle concreto de constitucionalidade. Já na ADI por omissão, a finalidade é declarar que há uma omissão, já que não existe determinada medida necessária para tornar efetiva uma norma constitucional. Estamos diante, portanto, de um processo objetivo, em que há um controle abstrato de constitucionalidade. Então, sempre que faltar a norma regulamentadora, você pode ajuizar uma ADO, mas para ajuizar um mandado de injunção, tem que faltar a norma regulamentadora limitada, né? Primeiro que tem que afetar o seu direito, o exercício do seu direito, e aí tem que ser prerrogativa que prejudique seus direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E os legitimados são para o MI individual, as pessoas naturais ou jurídicas, titulares dos direitos, liberdades ou prerrogativas, que não dão para ser exercidos. E no MI coletivo a gente vai ver previsto no artigo 12 da lei. E os legitimados ativos da lei por omissão são os 103 da CF, que presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Assembleias Legislativas, então, todos esses dos estados. Né? Competência. Competência para julgar a ação depende de autoridades que figuram no polo passivo e possui atribuição para editar a norma. A competência da ADO é do Supremo. Ou do TJ, se for a omissão estiver na Constituição Estadual. Os efeitos da decisão em ADO, eles são... se for órgão administrativo, tem um prazo de 30 dias para adotar a medida. Se for Poder Legislativo, não há prazo. Mas, no caso do mandado de injunção, reconhecido estado de mora legislativa, será definida a injunção para 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora ou estabelecer as condições ou 2. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos e liberdade ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Vale dizer que será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1,
que é estabelecer um prazo para que o impetrado promova a edição na norma regulamentadora, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Vale dizer que antes de 2016, o ajuizamento do mandado de injunção era possível, mas seguia o rito previsto na lei do mandado de segurança. E o mandado de segurança, ele tem menos legitimados para o mandado de segurança coletivo do que o mandado de injunção. A gente vai perceber. Agora, finalmente, a leitura da Lei 13.300 de 2016, que disciplina o processo de julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. Artigo 1º. Esta lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso LXX1 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 2º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à soberania. Então, a primeira coisa, né? A falta pode ser total ou parcial. Então, ainda que exista uma norma regulamentadora, mas se ela não permitir o exercício dos direitos real, então ainda assim vai poder ser possível o mandado de injunção. Parágrafo único do artigo 2º. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Artigo 3º. São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2º e como impetrado o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Artigo 4º. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculado. Parágrafo 1º. Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados. Parágrafo 2º. Quando necessária a prova do alegado, quando o documento necessário, a prova do alegado, encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão no original ou em cópia autêntica, será ordenado, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 dias, devendo, nesse caso, ser juntada a cópia à segunda via da petição. Parágrafo 3º. Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento de notificação. Artigo 5º. Recebida a petição inicial, será ordenada a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via, apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste informações. Ele preste informações. Recebida a petição inicial, será ordenado: 2. A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial para querendo ingresse no feito. Artigo 6º. A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente.
Então, ela será indeferida quando manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Parágrafo único. Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. Artigo 7º. Fim do prazo para a apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará no prazo de 10 dias. É o mesmo prazo do mandado de segurança também para ouvir o MP. Após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para a decisão. Artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. 2. Estabelecer as condições que se dará ao exercício dos direitos, das liberdades ou da prerrogativa reclamar ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Parágrafo único. Então, já pode estabelecer as condições que se dará ao exercício, né? Será dispensada a determinação a que se refere ao inciso 1, quando comprovado que o impetrante deixou de atender em mandado de injunção anterior, prazo estabelecido para a edição da norma. Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Também é uma diferença da ADO para o mandado de injunção, a eficácia. A abrangência, né, da eficácia. Parágrafo 2º. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Inerente ou indispensável ao exercício. Parágrafo 2º. Transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Vou colocar aqui. Efeitos estendidos, né? Por decisão monocrática do relator. Transitada em julgada a decisão. Parágrafo 3º. O indeferimento do pedido de insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. O indeferimento do pedido por insuficiência de provas não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Artigo 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Relevantes o quê? Modificações das circunstâncias de fato ou de direito. E por quem? Por qualquer interessado. Parágrafo único. A ação de revisão no que couber observará no que couber o procedimento estabelecido nessa lei. Então, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado, se sobrevierem modificações relevantes nas circunstâncias de fato ou de direito. E a ação revisional, ela observa o procedimento dessa lei no que couber. Artigo 11. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc a partir daquele momento em diante, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Então, a norma regulamentadora produzirá efeitos ex nunc.
Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão. Caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 12. O mandado de injunção coletivo poderá ser promovido. Poderá ser promovido 1. Pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o mandado de injunção coletivo pode ser impetrado pelo Ministério Público. 2. Por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. 3. Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de partes de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos, e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, a autorização especial. Então, é dispensada a autorização especial, ainda que para a associação. 4. Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos, a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV da Constituição Federal. Então, o Ministério Público é quando for relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. A Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos, da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma da Constituição. Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo ou categoria. Grupo, classe ou categoria. Então, são direitos que é uma coletividade indeterminada, tipo direitos difusos, ou que é pertencente a um determinado grupo ou classe, direitos coletivos. Então, legitimado, Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Partido político, com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, para assegurar o exercício dos direitos e liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos, e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. A Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma da CF. É importante repetir. Esse quadro é do Márcio André, do blog Dizer Direito. Artigo 5º. Inciso LXX, a linha B, estabelece como legitimados para a impetração do mandado de segurança coletiva a organização sindical, a entidade de classe, a associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Ou seja, não tem Defensoria Pública e não tem Ministério Público. Artigo 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo ou da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9, que dizem, que você pode estender você pode ter feito erga omnes e pode estender. Vou colocar aqui de novo, que não vale a pena repetir. Poderá ser conferida eficácia outra parte ou erga omnes à decisão quando for inerente
ou indispensável ao exercício do direito, liberdade e prerrogativa. E também, transitada a decisão em julgado, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Então, voltemos aqui. Artigo 13. Artigo 13, parágrafo único. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais. Então, não induz litispendência em relação aos individuais. Mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Então, ele não induz litispendência. Você pode continuar com a sua ação individual, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência. Se ele não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias, a contar do quê? Da ciência comprovada da impetração coletiva. E aqui a disposição é exatamente igual à do mandado de segurança. No mandado de segurança coletivo também não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias da ciência comprovada da impetração coletiva. Artigo 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de junção as normas do mandado de segurança disciplinado pelas leis do mandado de segurança, que é a Lei 2016 de 2009, CPC, e de 73 e CPC 2015, observados artigos 1045 e 1046. O artigo 1045 diz o quê? O 1046 diz que, ao entrar em vigor o CPC, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogado o CPC de 73. As disposições do 73 relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que foram revogados aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até a vigência desse Código. E permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos que se aplica superativamente esse Código. Parágrafo 3º. Os processos mencionados no artigo 1218 de 73, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei submetendo-se ao procedimento comum nesse Código. Parágrafo 4. As remissões às disposições do CPC revogado existentes em outras leis passam a referir-se às que lhes são correspondentes nesse Código. Parágrafo 5º. A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre o já concluso na data da entrada em vigor desse Código, que entrou em vigor um ano após a data da publicação. Entrou em vigor em 2016, o CPC 2015, em dia 18 de março de 2016. E por hoje é só, meus amigos.